Limites e derivados são ferramentas essenciais do cálculo diferencial e extremamente importantes em todas as áreas aplicadas. Nesse vídeo e nos próximos eu vou tentar explicar por quê, apresentando uma abordagem que eu considero mais natural e intuitiva. Eu sou o professor Éden Amorim e vou apresentar para vocês o problema dos erros de medida. Uma das habilidades do raciocínio lógico-matemático é o de mensurar, ou seja, você associar números a grandezas. Pode ser grandezas físicas ou de qualquer outra área do conhecimento. Então a gente está sempre medindo comprimento, tempo, velocidade, taxa de crescimento, renda per capita, enfim, qualquer área do conhecimento, você está associando números, coisas que são quantificáveis. Só que toda vez que você faz uma medida, não é apenas um valor exato que está associado ali. Na prática, em questões técnicas, você tem sempre um erro de medida. Ou seja, ao ato de medir, o erro é inevitável. Boa parte das áreas da matemática estão sempre tentando lidar com isso, com a inexatidão, com a imprecisão, com o erro. Eu vou mostrar para vocês aqui como que o cálculo lida com esses erros, como é que a gente pode interpretar as medidas com os erros e como a gente trata a análise desses erros. O interesse em analisar os erros de medidas é fundamental nas áreas experimentais, da física, da química ou de qualquer outra área experimental. E a estatística também oferece muitas ferramentas para isso. Mas como eu falei, aqui eu vou mostrar as ferramentas que a matemática, através do cálculo, da análise, do cálculo diferencial, pode fornecer. Os erros de medida podem ter várias origens. Pode ser do próprio processo de medição, do equipamento que você está usando, da própria pessoa ou equipe que está fazendo aquilo. Pode ser também erros conceituais, que não estão sendo, de fatores que não estão sendo considerados. Podem ser fatores externos que acabam influenciando, erros de aproximação, de arredondamento, ou seja, tem várias fontes para aquele erro. Alguns são sistemáticos, outros são aleatórios. Aqui eu vou lidar com o erro de uma maneira geral. A gente tem um erro, não importa qual a fonte dele, e eu vou querer saber como que eu lido com, dado uma medida e o seu erro possível, como que eu vou trabalhar com as grandezas associadas. Na minha apresentação, eu não vou me ater demais aos termos técnicos, eu vou usar termos de forma mais geral, mais abrangente, mas para a gente captar a intuição por trás do problema. Então vamos começar apresentando letras e números aí para os conceitos e a gente formalizar um pouquinho. Vou considerar a variável x para representar uma grandeza na qual eu quero associar um número, ou seja, para qual eu quero medir. A questão é como que eu vou introduzir a noção do erro dentro dessa medida. Eu vou pensar o seguinte, quando eu meço um número x para essa variável, o valor x, esse valor medido ele tem duas componentes. Uma vai ser o valor exato e o outro vai ser o erro. O erro, que eu vou chamar aqui, é a diferença entre o valor medido e o valor exato em valor absoluto. Com isso, então, eu posso pensar no meu valor medido como sendo o valor exato mais ou menos um erro. Isso é aquele conceito que a gente fala, que a gente pode errar para mais ou para menos a partir daquele valor central. Obviamente, isso aqui é uma expressão formal. Quando eu tenho uma medida, eu não tenho acesso ao valor exato nem ao erro. O que eu vou fazer aqui é como que eu consigo lidar com esse erro sem saber o valor exato. Esse erro de medida ele pode variar a cada medida, ele pode ser aleatório. Então o que a gente costuma fazer é escolher um valor de erro máximo, que a gente pode estimar tecnicamente, dependendo do seu problema, e esse valor ele vai te dar uma limitação para mais ou para menos, onde o seu erro pode acontecer. Esse valor máximo eu vou chamar de incerteza da medida, vou representar pela letra grega delta. Para não ficar com muita letrinha, vamos desenhar. Como é que eu consigo representar esse valor errado geometricamente? Dado que a gente está falando de números reais, eu pego a reta real, marco o valor x0, que vou colocar como o valor exato. A partir daí eu tenho um valor medido, que é um deslocamento, um desvio do valor exato. Observe que o ΔX vai ser a diferença, a distância entre o valor exato e o valor medido. Porém, esse valor medido ele fica limitado à incerteza da sua medida. Isso a gente representa geometricamente como sendo um intervalo aberto em torno do valor x0. Então, para mais você tem x0 mais delta, para menos você tem x0 menos delta, e o seu valor medido vai estar nesse intervalo. Observe, portanto, que quando eu falo de uma medida, na verdade eu não estou falando de um número, estou falando de um intervalo em torno de um número. Observe que, apesar de eu não conseguir fazer o erro ser igual a zero, a gente quer que esse erro seja o mais próximo de zero possível.
Portanto, a gente costuma chamar esse intervalo de uma vizinhança do x0. Nesse caso, eu falo que eu tenho uma vizinhança com centro em x0 e de raio delta, ou seja, o máximo que eu consigo distanciar do x0 é o valor delta. Com isso, eu troco a visão pontual pela visão local. Em vez de analisar o que acontece num único valor, num ponto, eu quero analisar o que acontece num intervalo em torno desse ponto. Então, quando você tem uma variável em que você vai fazer uma medida direta sobre ele, o cálculo representa essa medida, essa variação possível na medida pelo erro, através desses intervalos, dessas vizinhanças. Agora, uma outra pergunta é, se a sua variável, a sua grandeza, ela não é possível de ser obtida diretamente, medida diretamente, mas de uma forma indireta, como que eu faço essa medida do erro? Por exemplo, suponha que você tem uma variável y que é dada em função de x, ou seja, você consegue calcular a variável y a partir do valor que você mede para x. A pergunta que a gente faz aí é como que o erro na medida do x vai afetar o valor de y, ou seja, como é que o erro se propaga pela função da variável x para a variável y. Para trazer um exemplo mais pé no chão, vamos pegar o seguinte problema de medida. Eu quero medir a área de um quadrado conhecendo o lado do quadrado. A gente sabe que a fórmula que permite fazer isso é que a área de um quadrado é o lado do quadrado ao quadrado, daí o nome inclusive. Então, através de um exemplo numérico, vamos ver como que um erro na medida do lado do quadrado pode afetar o cálculo da área do quadrado. Tomando o exemplo da área, então. Eu vou chamar de L o lado de um quadrado, que é um número positivo, a gente pode pensar na unidade de medida de centímetros, por exemplo, e a área do quadrado, então, vai ser em centímetros quadrados. Aqui eu estou colocando a unidade de medida só para a gente lembrar, né, que toda grandeza tem uma unidade de medida associada, mas ao seguir aqui eu vou omitir essa informação. E a gente sabe que a área do quadrado pode ser calculada a partir do lado pela fórmula L ao quadrado. Vou trazer um exemplo onde a gente vai calcular essa área usando uma incerteza. Então, suponha que você tem uma incerteza na medida de 0,1, isso pode ser da precisão do equipamento ou outra forma que foi medida estatisticamente. E eu fiz a medida, então, de 2 com essa incerteza de mais ou menos 0,1. Ou seja, o meu lado ele vai variar entre um valor 1,9 e 2,1. Eu vou chamar de o valor máximo que o lado pode ter, né? L máximo, de 2,1 e o mínimo de 1,9. Aplicando a fórmula do quadrado, você vai ter que a área máxima seria 4,41 e a área mínima 3,61. Ou seja, a área está nesse intervalo. E observe que eu vou fazer o seguinte agora. Supondo que 2 fosse o valor exato, né, que a gente não tivesse incerteza na medida, a área exata seria 4. Então eu vou pegar um intervalo em torno do 4. Mas para isso, eu vou considerar o seguinte. Observe que para o erro para mais, a gente tem 0,41 e o erro para menos é 0,39. Eu vou considerar o erro maior, o erro para mais, e vou colocar esse intervalo centrado no 4 com o mesmo raio, 0,41. Então, nesse caso, eu posso considerar que a incerteza propagada na área é 0,41. Eu estou supondo o máximo para a gente não subestimar o erro. Observe que nesse exemplo eu pressupus, né, que a nossa medida eu conhecia a incerteza. Geralmente essa incerteza é estimada estatisticamente e o nosso desafio, né, tecnológico é sempre criar ferramentas ou processos de medida onde essa incerteza seja cada vez menor. Para a gente perceber mais propriedades a partir desse exemplo, eu vou generalizar um pouco mais. Eu vou trocar esses números por letras e a gente vê o que acontece com o efeito de aplicar a fórmula de área no lado de um quadrado. Então, considera o valor medido sendo L e o L0 seria o valor exato. Tá? Então, o erro de medida vai ser a diferença, como a gente definiu, entre esses dois valores. Portanto, eu posso escrever que o meu valor medido é o valor exato mais ou menos o erro de medida. Vamos calcular agora a área ao quadrado com essa expressão embutindo o erro. Então, para isso eu vou ter que fazer o quadrado dessa soma, né, do valor exato mais o erro, e aí eu vou usar a fórmula do binômio de Newton, por exemplo, e obter essa expressão. Então, o meu erro propagado, se eu excluir a parcela L0 ao quadrado, ou seja, que seria o valor exato da área, uma vez que eu conhecesse o valor exato do comprimento, então o que resta ali para mim, sem o sinal, seria o termo 2L0 ΔL mais ΔL ao quadrado. Esse seria o erro propagado, então a gente conseguiu uma forma explícita para isso. O
O que a gente fez nesse exemplo aqui não é comum de acontecer, tá? Essa função é bem simples, mas era só para trazer uma ilustração de como que a gente lida com o erro e a propagação dele. Em geral, a gente não consegue uma fórmula explícita para o erro propagado. Aqui a gente conseguiu porque a gente conhece bem essa função. Em geral, esses valores são estimados. Agora, de onde que vem essa estimativa? Se você não parar para pensar, você vai ser levado a acreditar que o erro propagado é só pegar a função e aplicar no erro medido. Isso não faz sentido porque você não consegue o valor isolado do erro medido e também pelos próprios exemplos você percebe que você não mantém a mesma relação entre o erro medido e o erro propagado dado pela função. Para a gente pensar através desse exemplo ainda como que a gente pode estimar esse erro propagado, vamos voltar para a fórmula do erro propagado e analisar um pouquinho mais. Observa que essa fórmula tem duas parcelas e vou diferenciar essas duas parcelas pelo seguinte motivo. Lembra que eu falei que a gente quer que os erros sejam muito próximos de zero. Então, se eu tenho um número muito próximo de zero, em particular menor que 1, e eu levo ele ao quadrado, ele vai ser ainda menor. Então, essa parcela aqui, que é o erro ao quadrado, né, o ΔL ao quadrado, ela tende a ser bem menor que o próprio erro. Então, eu posso considerar que ela é uma parte residual, eu posso desprezar ela em algum sentido. A outra parcela que sobrou é a parcela que vai fazer o diferencial aqui. Basicamente, ela está dizendo, desconsiderando a parcela que está residual, ela está dizendo que o erro propagado é um múltiplo do próprio erro medido. Esse fator na propagação de erro é um número importante no cálculo, é a famosa derivada. Nesse exemplo ainda a gente percebe pela fórmula que esse fator de propagação de erro, ele não depende só da função, ele depende também do valor onde você está analisando a função. Novamente, esse é um exemplo ilustrativo, mas que a gente pode generalizar quando você tem duas grandezas relacionadas para uma função. Em geral, se você tem uma variável y que é escrita em função da variável x, a pergunta é, dado um erro de medida na variável x, como ele se propaga para a variável y? O erro na variável y vai ser a diferença entre o que seria calcular a função no valor exato e calcular a função no valor medido. E como eu falei, como você não tem acesso a esses valores diretamente, a gente precisa, em geral, de uma estimativa para esse erro propagado. Nos próximos vídeos eu vou trazer melhor esses conceitos que estão por trás da propagação de erro. Um deles vai ser o limite, que é o que permite a gente analisar o que acontece em torno de um valor, fazendo esses erros tenderem a zero. O outro conceito é a derivada, que tem a ver com o fator de propagação que permite a gente estimar os erros propagados. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo e acompanhem os próximos.